Estamos de volta com Vida e Saúde hoje falando sobre a relação entre o intestino e a sua ansiedade. Você aí anda muito ansioso? Está preocupado? Está adiantando um sofrimento? Por quê? Você aqui que está acompanhando desde o começo já percebeu que o intestino desempenha um papel fundamental no controle dessa ansiedade. Mas, para você que está chegando agora, vem para cá, eu quero te apresentar novamente a Laiane Espíndola. Ela que é terapeuta naturalista e está, assim, estudando muito sobre esse assunto, tem indicado muitas terapias para os seus pacientes. Laiane, fala pra gente de alguns dos sinais que os efeitos do estresse, da ansiedade afetam ou interferem na saúde intestinal. Porque a gente tem alguns pontos ali que vão ser bem, assim, impactados, né? Como, por exemplo, a motilidade intestinal, não é? É isso mesmo, Teru. A motilidade, para que você entenda o que é isso, né? É como o nosso organismo vai processar o bolo alimentar, né? Ou seja, como ele vai misturar com o suco gástrico e vai acontecendo dele transitar dentro do nosso sistema, né? Como ele encosta nas paredes do intestino para ser absorvido os nutrientes. E acontece que o nível de ansiedade muito alto, de estresse, vai ter dificuldade na motilidade em relação à força e à velocidade. Então, isso atrapalha, né? O fato de você estar com ansiedade muito elevada vai atrapalhar a motilidade da forma com que acontece o processamento da digestão, né, desses alimentos dentro do seu organismo. E é interessante que quando a gente realmente está ansioso, está estressado, quando come parece que o alimento fica uma pedra aqui. Realmente parece que ele não faz o trajeto todo que precisa fazer para a gente aproveitar os nutrientes, né? Fica endurecido ali. Sim, parece que não desce, né? Tem gente que sente até meio que um sufocamento ali, às vezes não quer comer, né? E sente aquele bolo, mas a verdade é que tem vários sintomas da ansiedade, só que realmente dificulta o processo digestivo, essa questão do cortisol muito elevado. Tem gente que sente esse outro sintoma aqui, resultado do estresse elevado ou da ansiedade, é o aumento do ácido gástrico, ou seja, sente até uma queimação. Sim, isso acontece mediante o aumento do cortisol e da adrenalina. Então, o que vai fazer? Subir o cortisol vai liberar mais esses ácidos gástricos. E aí tem muita gente que tem náuseas, tem enjoo, tem ânsia de vômito, né? Tem dores fortíssimas no estômago durante a crise de ansiedade. Por quê? Porque se liberou mais ácidos e aí essa pessoa passa por todos esses sintomas. Agora, Laiane, uma coisa é ter um evento assim agudo, um evento específico. Outra coisa é a gente passar por algum período sofrendo com esse impacto da ansiedade aumentada ou do estresse, né? Isso pode gerar, por exemplo, inflamações? Com certeza, em todo o nosso organismo, inclusive no nosso intestino. Então, o que acontece? De novo, pela motilidade, né? Quando atrapalha a motilidade intestinal, vai acontecer, infelizmente, de atrapalhar o processo de absorção de nutrientes, vai atrapalhar também as paredes intestinais para que aconteça o processo certo, e aí isso gera no intestino um processo inflamatório. Então, as pessoas que têm o intestino inflamado, elas não desenvolvem só, né, doenças, por exemplo, como a dificuldade na ansiedade, desenvolve um monte de outras enfermidades, porque vai afetar todo o microbioma, né? Então, infelizmente, inflama o organismo, esse excesso de cortisol, essa dificuldade na motilidade, ou seja, o organismo foi feito para trabalhar direitinho, né? Bonitinho. E quando esse processo não acontece da forma com que deveria, causa-se sim um processo inflamatório dentro do nosso organismo. Uau! Então você está falando que daí aquele equilíbrio dos micro-organismos aqui no intestino, ele vai ficar alterado, causando aí uma mudança, um desequilíbrio nessa flora intestinal, nessas bactérias intestinais? Sim, com certeza. E é o que mais afeta. Sabe, Teru? A maior parte das questões intestinais, a gente sempre liga o problema a meu intestino está constipado ou meu intestino está muito solto. O problema da nossa saúde é como, infelizmente, por exemplo, o excesso do cortisol ou as nossas atitudes do dia a dia afetam o nosso microbioma. Nós somos um microbioma fantástico, temos milhões de bactérias e nós precisamos dela para ter saúde. Hoje a ciência mostra que esse microbioma não faz
parte só do sistema digestivo. Ele vai afetar as suas emoções. Então, o fato de você, infelizmente, estar tendo esses picos de ansiedade vai dar esse desequilíbrio nas suas bactérias, gerando o que é chamado de disbiose, ou seja, um aumento nas bactérias ruins em relação à quantidade de bactérias boas que tem no intestino. E isso também, né, Laine, está relacionado a várias outras doenças, e aí a gente está falando já de doenças como a obesidade, como diabetes, como colesterol alterado, por conta desse desequilíbrio. É um negócio muito amplo, não é? Sim, com certeza muito amplo, mexe em todo o nosso organismo. Na verdade, hoje, se nós formos estudar fisiologia, não dá para entender assim, um efeito fisiológico no nosso corpo que possa ser desligado do nosso microbioma, sabe? Porque tem relação em quase tudo que nós passamos. Por isso é tão importante a saúde intestinal. Se você cuida do seu intestino, possivelmente você está cuidando em quase todas as áreas do seu organismo, fazendo com que as áreas do seu organismo funcionem bem. Então, envolve realmente a prevenção e o tratamento de um monte de doenças quando você desinflama o seu intestino, quando você começa a cuidar da regulação do seu intestino, quando ele começa a funcionar. Tem gente que fala para mim assim, eu vou no banheiro uma vez ao dia, né, e tá tudo bem, e meu intestino funciona muito bem. Aí eu começo a investigar a qualidade das fezes, como que está acontecendo, aí quando a pessoa começa a falar, eu começo a perceber, olha, não está tão bem assim. Deixa eu te explicar como funciona o intestino bem regular, como o intestino funciona, como que ele funciona direitinho. Então, uma coisa que a gente tem que entender sobre o intestino, Teru, é que nós nos alimentamos 3 vezes, 4, 5, 6 vezes ao dia. E conforme a quantidade de vezes que nós nos alimentamos, nós devemos ir ao banheiro. Simples assim. Uau. Então, se você faz 3 alimentações por dia, você precisa evacuar 3 vezes por dia. Porque tem gente que pensa, eu vou no banheiro de manhã e eu solto tudo. Tá tudo bem, né? Vai tudo lá. Bom, deixa eu te explicar algo que talvez você não saiba. 1/3 apenas das suas fezes é o alimento que você come. Então, de tudo aquilo que sai das fezes, só 1/3 é de alimento. Então, a pessoa comeu um montão, um volume enorme de comida e só 1/3 ali foi jogado fora, que é alimento. O restante é descamação do intestino, são células mortas, é intoxicação do organismo que vai saindo, né, que precisa sair nas fezes também. E aí, infelizmente, se nós não temos um intestino que funciona direitinho, realmente nós teremos dificuldade com várias áreas da nossa saúde. Ela já tocou num outro ponto aqui que eu nem vou trazer à tona, assim, para ela explicar, que é a quantidade de vezes que a gente se alimenta, porque isso também interfere nessa saúde intestinal, interfere também nesse processo de ansiedade. Porque eu queria que você falasse um pouco agora, Laiane, sobre a questão do fluxo sanguíneo que deixa de fluir a contento para o sistema digestório, que precisa de sangue para fazer o movimento aí, não é? Isso é verdade. Quando nós estamos em crise de ansiedade, o que acontece? Nós temos um maior fluxo sanguíneo indo para outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, a musculatura, né? Você já teve crise de ansiedade e logo depois você teve dores musculares, né? Às vezes você tem dor no pescoço, às vezes você tem dores nos braços, nas pernas. Tem gente que sente dores fortíssimas nas pernas depois da crise de ansiedade. Por quê? Aumentou o volume de sangue na musculatura. Ou no cérebro, aumenta também o volume de sangue no cérebro. Isso faz com que diminua o volume de sangue que é necessário no nosso sistema gastrointestinal. Então, eu preciso de uma demanda muito grande de sangue para o processo digestivo. Quando tem elevação do cortisol e eu estou em crise de ansiedade, outras partes do meu corpo recebem maior aporte sanguíneo, diminuindo isso do nosso sistema gastrointestinal. Isso explica porque talvez você sinta aí quando come nervoso, estressado, porque você sente essa bola aí no estômago, porque ele não vai estar trabalhando como deveria. Agora é o seguinte, tudo isso de informação veio à tona aqui, você se deu conta aí que está precisando de alguns ajustes na sua dieta, porque talvez isso aqui esteja fazendo mais parte do seu dia a dia do que você gostaria. E aí precisa ser honesto, né, Laiane? Às vezes a gente mascara achando que está comendo só de vez em quando ou só um docinho. A gente percebeu isso muito nitidamente quando fizemos aqui o desafio dos 30 dias sem açúcar, que a gente come muitas vezes um docinho disfarçado.
um docinho ou um açúcar, por exemplo, em alimentos que a gente nem imagina, né? Então, fazer esse filtro aqui e começar a abrir a porteira para esses alimentos aqui, a gente precisa consumir mais. Quais são as dicas que você tem para quem está precisando dessa mudança e não sabe por onde começar? Vamos começar, Teru, então, pelo início do dia. Se você acordou e quer melhorar suas funções intestinais, tome água em jejum. E eu ainda diria para você colocar uma pitadinha de sal integral na sua água, porque vai ajudar com outras funções, como, por exemplo, a reposição dos eletrólitos ou a reposição dos minerais que você precisa para ter energia durante o dia. É isso mesmo. Então, um copo com água grande, em jejum, com uma pitadinha de sal, vai ajudar o seu intestino a funcionar muito melhor. Outra coisa que nós fazemos é sempre comer, né, nos alimentar, tipo o nosso almoço, e a gente quer sentar e descansar por causa da rotina. Mas tire aí 5 minutos, 10 minutos para fazer uma caminhada digestiva. Tá? Então, uma caminhada não precisa ser longa, pode ser na sombra, você caminhar embaixo de algumas árvores que tem perto do seu trabalho, ou você dar a volta até na sua área de casa, mas faça uma caminhada digestiva, porque vai ajudar a melhorar as suas funções também do intestino. Outra dica muito importante é o horário regular das refeições. Eu falo sempre para as pessoas na palestra sobre ansiedade que nós temos horário para acordar, mas não temos horário para dormir, para fazer mais nada. Né? O nosso relógio só desperta para acordar, mas a gente não cuida dos outros horários. E ter saúde significa acompanhar também o nosso relógio biológico, né? Para que tenhamos saúde. Então é super importante, porque olha, tem horário para liberação da grelina, tem horário para liberação de outros hormônios que são envolvidos na saciedade, no horário de você ter fome. Esses hormônios têm horários no nosso corpo. E aí nós comemos em qualquer horário, fazemos do jeito que dá as refeições. Isso dificulta a ação do intestino e vai dificultar o processo da ansiedade, né? E lembrar que para ter saúde, para que você consiga melhorar esse processo, fazer como a Teru falou, escolhe um ponto para começar, né? Não precisa fazer toda a mudança de uma vez, porque vai ser difícil, mas escolhe todas as informações que você aprendeu agora nesse momento, pega essas informações e fala, olha, eu entendi, então que esse ponto eu preciso começar a colocar em prática. Trabalhe esse ponto, por exemplo, eu preciso comer mais vegetais, então eu vou colocar na minha refeição mais frutas. Que horário? No meu café da manhã, por exemplo, 3 tipos de frutas já no seu café da manhã, mais a sua fonte de proteína e carboidrato, vai te dar muita energia, vai melhorar as funções do seu intestino, você vai passar muito melhor. Comer mais salada, né? Antes de, eu não tenho hábito, eu não gosto, mas começa a tentar meios, né? Tem pessoas que ficam assim, olha, inventam um meio de você gostar daquilo. E se você não gosta de jeito nenhum, mas tem que começar, então pega tudo isso aí, fruta, verdura, legumes e bate, faz um suco verde, coa e direitinho. Isso vai te ajudar grandemente, com certeza. Agora é o seguinte, gente, olha, as bactérias que não fazem bem pra gente, eles gostam, eles vão pedir mais açúcar, não só bactérias, mas pensa aí nos parasitas, né, nos vermes, vão pedir esse tipo de alimento, enquanto que as bactérias boas vão pedir esse tipo de alimento. Quando a gente dá combustível bom para o nosso intestino funcionar bem, a gente vai ter menos vontade de comer aquilo que faz mal, porque isso aqui dá saciedade, né, Laiane? A gente precisa encontrar prazer, por exemplo, no docinho da goiaba, ou de um kiwi, de um abacaxi mais docinho, de um mamão, que pode ser super docinho. A gente precisa encontrar. E para mim funcionou muito assim, olha. Eu lembro que meu pai fazia isso, né? Olha, a gente está comendo mamão, o mamão tem isso, tem aquilo outro. Você sabia que pode comer a sementinha do mamão? E o saber ou conhecer sobre o alimento tornou ele mais aceitável para mim. A gente precisa encontrar estratégias, né? Sim, é muito importante isso. Cada pessoa tem um ponto ali que vai alavancar esse processo de mudança de estilo de vida, né? Então você tem que escolher o seu. Eu tenho essa visão, Teru. Quando eu vejo ali um brócolis lindo ali, sabe, em cima da mesa pro almoço, eu sempre penso, estou comendo um pacotinho de saúde. Isso vai fazer muito bem para as minhas células, vai me ajudar com antioxidantes, né? Ele tem vitaminas que vão ajudar a reposição de cálcio nos meus ossos, vai ajudar a prevenir, entre ácidos metabólicos que podem causar doenças ósseas. Então eu fico pensando realmente o quanto aquilo é benéfico
para o meu organismo. Outra coisa, se você não gosta, uma dica bem legal é você fazer pratos utilizando esses alimentos. Assim você pode começar a gostar. Tem gente que, por exemplo, tem dificuldade de comer o mamão, mas se você usar o mamão para preparar algum prato, algum docinho, por exemplo, eu não gosto de manga. Já pensou em bater a manga bem purinha, tirar o suco puro e misturar com bastante coco ali até secar, fazer um brigadeirinho de manga com coco? É verdade. Que delícia! Né? Então a gente tem que começar a criar caminhos neurais, que é o quê? Aquilo que eu já gosto, aquilo que eu quero muito, aquilo que meu corpo está inflamado e que ele está acostumado, eu preciso começar a substituir para poder deixar aquilo que não faz bem para mim. Então eu tenho que começar a fazer coisas boas, porque quando a gente larga tudo e não substitui nada, rapidamente a gente infelizmente volta a usar. E, gente, isso funciona até para as coisas que a gente não ama, assim, de primeira. Eu nunca gostei muito de rúcula, de criança, né? E aí, quando você conhece os benefícios da rúcula ou de qualquer outra verdura que você não gosta, você começa a comer uma ou duas folhinhas só porque você sabe que faz bem. Até que o seu organismo começa a aceitar e a gente começa a inventar um monte de pratos, né, Laiane? É um pesto de rúcula, é uma pizza com rúcula e tomate seco, é rúcula no suco verde, que você não precisa colocar um maço de rúcula, mas coloca ali 3, 4 folhinhas. A gente precisa aprender ou desenvolver o gosto por aquilo que faz bem para o nosso organismo e a gente vai ser menos ansioso com isso. Eu garanto para você, garanto, né, Laiane? Com certeza. Teru, sabe que eu não gosto de abobrinha? Ah, é? Não gosto, não é algo que me apetece. Eu olho para ela Comi hoje a abobrinha. Comeu, mas eu como, por quê? Porque faz bem, porque tem nutrientes, é importante. Então eu faço pão sem glúten de abobrinha, eu faço abobrinha recheada, e aí eu invento um monte de coisa, porque já que eu não gosto, agora ela tem que ficar gostosa e bonita para mim. Aí eu como. Você tem que ir lá, pegar aquilo, aprender sobre aquilo e começar. Às vezes a gente esquece que tem que fazer um processo de introdução alimentar com os adultos, não é assim? É isso. A gente não aprendeu quando era criança a comer aquilo, não pensou naquilo quando era criança, não gosta desde criança. Então, quando você vai fazer isso com uma criança, você tem que fazer um processo carinhoso da introdução alimentar. Faça isso com você, tenha carinho por você, vai ser super importante. Laiane, eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela participação no Vida e Saúde. E você de casa que gostou da conversa, gostou da explicação dela, ela está lá no Instagram como @LaianeEspíndola, _ no final, tá? Laiane com Y, tá aparecendo aqui, @LaianeEspíndola. _ no final, ela que faz palestras para comunidades, para escolas, para as igrejas, ela que atende individualmente, ela que inclusive faz atendimento online, né, Laiane? Sim, faço sim. Está ajudando muitas pessoas a viver mais e melhor graças a ajustes importantes na rotina e no estilo de vida. Vale a pena você conferir o conteúdo dela e entrar em contato, viu? @LaianeEspíndola, _ Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, tá? Foi um prazer. Olha, gente, eu me lembrei mais uma vez aqui do conteúdo da Fique Leve, a nossa revista Esperança aqui deste dia. Na página 54, olha só, olha o conteúdo que a gente encontra, tudo a ver com o que a gente falou aqui, com o que a gente aprendeu com a Laiane, gente. Ansiedade, como controlar, aqui você vai entender mais profundamente. Sabe por quê? Quando a gente para ler alguma coisa, ali tá sozinho, tá quietinho, nós temos insights, ou seja, nós temos alguns pensamentos que vêm, e eu acredito que sejam pensamentos muitas vezes guiados pelo Espírito Santo, por Deus, para que a gente possa se atentar às nossas realidades. O que é que está acontecendo em casa? O que é que a gente pode corrigir? O que a gente pode alterar para conquistar o quê? Paz. Deus disse que Ele estaria conosco até o último dia da história desse mundo, mas Ele não disse que seria fácil, não. A presença dele é que torna as coisas mais suportáveis. Olha, você vai acompanhar aqui nesse capítulo, não só nesse capítulo, mas nessa sessão, né? Porque às vezes a ansiedade vem acompanhada de estresse, vem acompanhada aqui da depressão, pode acontecer também. E nessa sessão aqui da Fique Leve, especificamente sobre o estresse, você encontra mais informações
e também vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua caminhada com Deus quando as crises de ansiedade chegam na sua vida. Então, eu quero que você ligue para cá, receba a sua Fique Leve aí, é gratuita, então você só precisa ligar para cá e pedir. Telefone 12 21 27 31 21, dá para pedir também pelo WhatsApp 12 9 8244 4449. Você só precisa escrever ali, quero Fique Leve, e aí você vai ser encaminhado para o nosso site para pedir a sua gratuitamente, tá bom? Bora para o intervalo? Vamos que o Dr. César quer chegar aqui, quer contar para você, ou quer fazer ali uma relação das histórias de amor que a gente pode ver e ouvir por aí, como é que elas influenciam nos nossos relacionamentos reais. E ainda hoje você acompanha o Boletim de Saúde com Flávia Souza e a receita, que é esse creme de manga com pitaia, ó. Receita maravilhosa para o intestino e para combater a ansiedade. A gente volta já.